Por favor, colega, só. Obrigado. Vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Tem quórum? Senhor presidente, queridos colegas, cidadãos que nos acompanham aqui, hoje eu volto a trazer uma pauta que é uma pauta minha, que eu resolvi abraçar nessa legislação. Mas antes de eu apresentar a minha pauta, eu queria dizer o seguinte, que essa minha fala, ela não tem absolutamente nada a ver com ideologia partidária, direita, esquerda, centro, escambau, mas sim com direitos constitucionais, aonde que quem fez direito aqui nessa casa, até sempre me refiro, né, ao doutor Libardi, sabe que, eu não sei se hoje ainda tem, mas uma vez eu sei que em todos os tribunais tinha escrito na parede uma frase, que dizia, todos são iguais perante a lei. Então, se isso é verdade, a minha fala de hoje não tem que ser criticada. Se todos são iguais perante a lei. Então, senhor presidente, nobres colegas e cidadãos, eu retorno a essa tribuna mais uma vez para falar de justiça e da necessidade de enxergar toda e qualquer vítima de violência doméstica, independente do seu gênero. Na última vez, eu trouxe dados concretos que mostram uma realidade dura. Homens também são vítimas de violência dentro do lar, em números que nos chocam. Hoje eu trago à luz um caso real, recente, que ilustra de forma brutal a urgência da nossa discussão. É o caso do Alexandre. A injustiça em imagens. E eu vou mostrar o vídeo para vocês, por favor. Por isso? Não, né? Esse cara foi queimado com água quente pela sua ex-mulher enquanto ele dormia. Como se isso não fosse suficiente, ela ainda tentou esfaqueá-lo. Taquei água quente nele, não me arrependo. Deveria ter feito pior, tá? Mas calma que ainda vai piorar. Quando ele tentou dar parte dela na delegacia, adivinha só o que aconteceu? Não quiseram fazer o boletim de ocorrência. Que justiça é essa, mano? Fui na delegacia lá de Sulacap lá, entendeu? E o delegado cagou o que eu falei. Tem como ficar ainda pior esse caso? Tem. Como se não fosse o bastante, a própria mulher que fez essa monstruosidade e ainda gravou um áudio debochando da situação, agora ela usou a Lei Maria da Penha contra ele por violência psicológica. Alexandre recebeu uma intimação da Polícia Civil. Quando eu li direitinho, era eu que estava sendo intimado a comparecer à delegacia. Acusado de quê, Alexandre? De violência psicológica. Infelizmente, como é um homem sofrendo violência, talvez esse vídeo não tenha tanta repercussão. Mas se você tiver pelo menos um mínimo de humanidade, deixa um like nesse vídeo para ajudar a divulgar esse caso. A Mara Damasceno está dando todo o suporte e acompanhando esse caso de perto. Deem uma olhada no perfil dela para ajudar ainda mais e obter mais informações. Hoje o recado que eu deixo para vocês é que a gente não vai desistir, Alexandre. A gente vai responder e que a justiça seja feita. Acabamos de ver o vídeo que detalha a situação do senhor Alexandre. Ele foi atacado de maneira hedionda enquanto dormia, tendo seu corpo e rosto queimados com água quente por sua ex-companheira. O vídeo mostra não apenas a crueldade e a agressão, mas também a dupla violência sofrida por ele. A agressão física bárbara, as queimaduras e tentativa de esfaqueamento são atos de uma violência extrema que causam danos permanentes. Omissão e injustiça institucional. O homem agredido, ao buscar amparo legal na delegacia para registrar a ocorrência, foi a princípio ignorado. Ele teve dificuldade em obter boletim de ocorrência. E o cúmulo da injustiça, a própria agressora, em um ato de clara inversão de valores, tentou usar a lei a seu favor, denunciando-o por violência psicológica. A dor física e emocional de Alexandre foi agravada pelo silêncio institucional. E essa invisibilidade que eu corajosamente venho combater. A pergunta que ecoa é a mesma que o vídeo levanta. Se essa barbárie fosse contra uma mulher, já não estaria em todos os jornais? Já não estaria ele preso? Essa não é uma pergunta feita para diminuir a importância da violência contra a mulher,
mas é um debate entre quem sofre mais. É um clamor pela igualdade de tratamento e de proteção perante a lei para todas as vítimas. Nós temos uma estrutura social e legal que historicamente pressionou se voltar mais para a mulher, a fim de reparar uma injustiça de séculos. Essa é a luta justa. No entanto, não podemos permitir que a defesa legítima de um grupo se transforme na omissão ou no descaso pela vida de um outro. Toda vida importa, toda vida tem valor. Não podemos permitir que o preconceito de gênero, aquele que assume que um homem é sempre o agressor e a mulher é sempre a vítima, impeça que a justiça seja feita. O nosso compromisso é defender todas as vidas. O caso de Alexandre, que infelizmente está sendo acompanhado por profissionais como a advogada Mara Damasceno e sua equipe, é um espelho. É um lembrete de que o homem vítima de violência doméstica existe e precisa de acolhimento imediato nas delegacias e apoio psicológico. Nessa casa, o meu compromisso é com a verdade e com a justiça total. É urgente que o poder público, judiciário e mídia olhem para os casos como o de Alexandre com a mesma seriedade e com o mesmo senso de urgência que dedicam a qualquer outra vítima. Nenhuma vítima deve ter sua dor invalidada. Nenhuma vítima deve ser ignorada. Eu defendo a vida de todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, mas hoje e sempre que for necessário, darei voz àqueles que o sistema e a sociedade insistem em silenciar. Que a justiça seja feita para Alexandre e para todos os homens que sofrem em silêncio. E que esta casa, mais uma vez, reafirme o seu compromisso com a justiça, sem distinção. Então eu quero dizer, senhoras e senhores, que aqui, como foi levantada na última discussão sobre esse assunto, jamais a minha fala, ela leva um entendimento que eu não compactuo, né, com tudo aquilo que acontece com as mulheres. Muito pelo contrário. Volto a dizer aqui o que eu falei no início, né? Aqueles que trabalham na área do direito, todos são iguais perante a lei, de frente à nossa Constituição. Então, se todos são iguais perante a lei, por que há tratamentos diferentes? Por que, por causa de gênero, alguns são tratados diferentes? Por que, por causa, muitas vezes, de etnia, alguns são tratados diferentes? Para uns mais, para outros menos. Essa é a todos são iguais perante a lei? Será que a nossa Constituição realmente está sendo respeitada? Ou ela está respeitada ao mel prazer de alguns grupos? Então, se a gente defende realmente que todos são iguais perante a lei, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de seres humanos. E ser humano não tem cor, não tem raça, não tem religião e não tem gênero. É ser humano. E se ser humano perante a lei são todos iguais, por que a lei faz diferença? Por que quando uma mulher denuncia, é na hora a ação? Quando o homem denuncia, ele serve de chacota. Ele é ignorado. Por quê? Então é isso que eu digo. Nós temos que ter uma compreensão mais importante da realidade da nossa sociedade. E aqui eu falo, aqui ninguém está falando de Supremo Tribunal, nós estamos falando do Judiciário e da Polícia Civil no seu todo. No seu todo. Isso acontece toda hora e todo dia. Então, porque nós aqui sabemos que o caso da violência contra a mulher é inúmeras vezes maior do que é contra o homem, então vamos ignorar a minoria. A minoria não precisa atender. Para a minoria não precisa ter lei. Para a minoria não precisa ter justiça. Então é importante levantar esse clamor no bom sentido da palavra, para que discutimos esse assunto de forma coerente, apartidária, porque todos nós somos seres humanos. E todos nós merecemos ter da justiça o mesmo reconhecimento, o mesmo atendimento. E aí democracia significa mesmo direito e mesmo dever. Se eu tenho 10 direitos, eu tenho 10 deveres. E não um lado ter
20 deveres e o outro lado ter 20 direitos. Isso não é democracia nem hoje, nem nunca e em lugar nenhum desse planeta. Então eu gostaria de levantar para discutir com os colegas no bom sentido, para que a gente encontre realmente uma forma de cobrar que a justiça faça realmente aquilo que ela foi criada para fazer. Justiça igual para todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra